E a esquerda brasileira, é claro, saiu em defesa do ditador Nicolás Maduro. A comunista Jandira Fegali afirmou, aspas, repudiamos mais essa tentativa de golpe na Venezuela, com influência direta de forças estrangeiras, como os Estados Unidos, além de muita desinformação por parte da grande mídia local. Fecho aspas. O deputado petista Paulo Pimenta também acha que o levante contra Maduro é um golpe. Aspas para ele. Pelo menos é isso que ele diz, né? Não é necessariamente aquilo que ele acha. O povo da Venezuela já está na frente do Palácio Miraflores para defender o mandato do presidente eleito com 6 milhões de votos pelo mesmo sistema eleitoral que elegeu Guaidó deputado com 90 mil votos. Fecho aspas. Foi o que escreveu Paulo Pimenta, petista, no Twitter. Gleisi Hoffmann também falou sobre a situação na Venezuela, para vocês verem que esse programa é generoso. A presidente do PT, partido que apoia a ditadura Maduro, disse que a solução dos problemas venezuelanos passa por levantar um embargo econômico internacional de que o país e principalmente sua população são vítimas. E completou, é importante que as forças democráticas busquem o caminho do diálogo e levem em consideração a vontade expressa no voto popular. Voto popular, coisa nenhuma, uma eleição com todas as acusações de fraude, sem observação dos órgãos internacionais. O Maduro desfez lá o parlamento, ele tomou todas as medidas características de um ditador. E o que a Gleisi Hoffmann fez, e continua, aliás, chancelando, né? Ela foi lá na posse do ditador Nicolás Maduro, mesmo depois de uma eleição flagrantemente fraudada, e depois de todas essas medidas que, se acontecessem no Brasil, se algum adversário do PT fizesse 1/10 no Brasil do que o Maduro fez lá na Venezuela, ela estaria dando um ataque estéril, como aliás fica dando em relação a medidas do governo Bolsonaro. Augusto. Mas aí é que tá, né? O pessoal fica dizendo, quando a gente usa essa palavra, diz, que é isso? Estão vendo gente assim por toda parte. Então, que outra palavra deve ser usada para quem age assim que não a palavra comunista? Eles são comunistas, eles acham que a Venezuela criou um novo tipo de socialismo, né? Melhor do que o que provocou a ruína da União Soviética e de todos os países do leste europeu, em outros continentes também. Eles acham que existia o Chávez criou o socialismo do século XX, que nada mais é que uma caricatura do velho e péssimo comunismo que liquidou, morreu de velhice e de inépcia, de incompetência, acabou. Mas eles continuam acreditando, né? Eles falam na igualdade enquanto eles roubam só para eles. Eles falam na igualdade enquanto querem botar a oposição na cadeia. Vejam o que diz esse pessoal. Eu não entendi. Primeiro a Jandira Fegali, que ela quis dizer com a grande mídia local. Ela até escreve grande mídia com G maiúsculo, M maiúsculo, para não deixar dúvida. É a venezuelana? Se for a venezuelana, ela está inteiramente sob censura ou foi confiscada pelos órgãos de comunicação que se opunham ao governo, foram confiscados já no tempo do Chávez. Se ela está falando da grande mídia brasileira, não teve nem tempo de noticiar, o negócio está acontecendo agora. Esse Paulo Pimenta vê golpe em tudo. Está na frente, o povo está na frente do Palácio Miraflores para defender o mandato do presidente eleito com 6 milhões de votos. O que ele entende de Venezuela? É uma besta quadrada que não entende nem de Brasil, nem de Rio Grande do Sul, onde ele nasceu e vive, e agora fica bancando comentarista internacional. E a Gleisi Hoffmann, claro, a Gleisi Hoffmann tinha que apoiar o Nicolás Maduro, porque ela acha importante que as forças democráticas busquem o diálogo. Quais são as forças democráticas? Então, de novo, Gleisi, mais uma lição para anotar, copiar 10 vezes aí no caderninho e ler, porque você ainda precisa usar papel para decorar. Então faz o seguinte: onde existe preso político não há democracia. O Leopoldo Lopes estava preso até outro dia, entre tantos outros. Então, que força democrática? O Maduro, a turma do Foro de São Paulo, foi ela que disse que a turma do Foro de São Paulo estava com a democracia, e Venezuela é uma democracia que mata
os que se opõem, estavam atirando hoje, como lembrou o Felipe, com armas para valer. Não é daquelas de cinema, não, que o jeito cai e levanta depois, quando corta a ação para almoçar. Não, morre mesmo. Tem morrido gente, ela não tem a menor sensibilidade para isso e acha que quem apoia o Maduro ou a Nicarágua, esses são os democratas. Quer dizer, de novo, é por isso que o PT está morrendo de velhice. A Gleisi Hoffmann, que não é uma mulher tão entrada em anos, a cabeça dela tem mais de 150. Agora, o PT emitiu uma nota para completar esse quadro de declarações, e o Zé Maria já comentar tudo, e eu vou ler aqui toda essa nota porque esse programa é muito generoso. Abro aspas. O Partido dos Trabalhadores condena a recente tentativa de golpe na Venezuela levada a cabo pela oposição da direita golpista e antichavista. Estes grupos opositores tentam há anos derrubar o governo democraticamente eleito do Partido Socialista Unido da Venezuela. Seu fracasso em alcançar este objetivo é um resultado claro do apoio que o partido e seu governo têm junto às pessoas após anos de políticas voltadas ao bem-estar da população e contrárias à exploração imperialista e das elites locais. Não aceitamos atitudes antidemocráticas como estas. A solução dos problemas venezuelanos passa por levantar um embargo econômico internacional de que o país e principalmente sua população são vítimas. É importante que as forças democráticas busquem o caminho do diálogo e levem em consideração a vontade expressa no voto popular. A paz na Venezuela é uma luta de todas e todos os democratas latino-americanos e do mundo. Assinam a nota Gleisi Hoffmann, presidenta nacional, é assim que assina, Humberto Costa, líder no Senado, Paulo Pimenta, líder na Câmara, e Mônica Valente, secretária de Relações Internacionais. Quer dizer, a culpa é sempre dos outros, nunca é deles. Nunca é do ditador Hugo Chávez, do ditador Nicolás Maduro, do apoio do PT, Lula, Dilma, Rui Falcão, que era presidente antes da Gleisi, do partido. Eles não têm culpa de nada. A culpa é das sanções internacionais, é do embargo. É a mesma coisa aqui no Brasil. Quer dizer, o Brasil ia bem com o preço das commodities, o Lula aproveitou para inchar o Estado, gastar muito dinheiro, aí o preço das commodities baixou no mercado internacional, pronto, o Estado se tornou absolutamente insustentável, não tinha dinheiro para pagar coisa nenhuma, e a culpa era do mercado internacional, não era dele, que não preparou o país para um eventual cenário de crise. Então é a mesma coisa na Venezuela, com uma série de agravantes, como essas cenas lamentáveis que a gente colocou para vocês assistirem. Diga aí, Zé Maria. Você já reparou que a Gleisi está sempre na contramão, do lado errado da história e da realidade? Como é possível defender um regime assim? Ela fala aí de paz, a paz depende exatamente do Maduro abandonar essa postura louca de levar o país e os venezuelanos a esta situação. Além disso, o diálogo, ele já está fora de qualquer possibilidade de diálogo, já houve esse tempo e ele não soube aproveitar. Agora, veja bem, a Jandira fala em democracia, é evidente que não se trata em democracia. Ali houve um certo momento na Venezuela, lá atrás, no Hugo Chávez, que tinha, sim, um princípio de democracia, aí depois a coisa desandou. A democracia, ela não é só voto, é voto também, mas pressupõe outros detalhes importantes que nem são tão detalhes assim. Além do voto, que tem que ser voto secreto e independente, né? Tem que ter transparência, tem que ter liberdade de imprensa e alternância de poder. É fácil maquiar uma ditadura falando em votos, né? É fácil, não é uma situação muito complicada. É o que tentaram fazer aqui no Brasil. Por isso que o presidente Jair Bolsonaro fala de que o Brasil é uma Venezuela que deu certo, interrompeu no momento correto, onde a coisa já estava descambando. O Lula, eu reforço aqui, ele tinha planos, sim, de aprovar no Congresso Nacional a possibilidade de mais mandato, ou seja, reeleição, da reeleição, o que já seria o início de uma ditadura. A ditadura pode sim ser colocada através do voto, que é o caso da Venezuela. E a situação na Venezuela ficou tão complicada que, no final, até institutos do próprio governo, que foram contratados pelo governo, disseram que não tinham como aferir tecnicamente se o resultado foi real ou não da reeleição do Maduro. Então, é evidente, é uma desonestidade intelectual não dizer, pelo menos, que se trata de uma ditadura. Então, que tenham a coragem de defender a ditadura sanguinária
que mata pelo estômago pessoas e pessoas. Os venezuelanos estão doentes, estão adoecendo, estão com fome e vivendo um problemão muito grande, evidentemente, não os que estão aliados ao governo. E a mais, hein, o método usado pelo Maduro para permanecer no poder, quer dizer, recorrendo a fraudes sucessivas, foi corromper o exército. Corromper, quer dizer, ele deu ali uma capitania, né, um cofre para cada militar em posto de comando aí estratégico, e é por isso que ele ainda tem o apoio desses militares que temem as represálias e os castigos que sofrerão. Então busca-se na Venezuela até uma dessas saídas que a gente acha profundamente lamentáveis e que às vezes são usadas porque são a única porta de saída de uma crise ainda mais cruel. Eles podem ser beneficiados pela anistia para escaparem aí das sanções, ou vão para o exílio com facilidade. Tem que deixar a porta aberta. Por quê? Porque eles estão envolvidos nisso aí até o talo. Eles cometeram crimes de todos os tipos, e o Maduro é o chefe desse esquema, porque se ele não tivesse corrompido tanto o exército, ele não estaria no poder, né? O exército venezuelano é muito pouco parecido com o exército brasileiro, pelo menos como nós temos hoje aí, que são profissionais, tal. Ali o que tem de picareta e bandido é uma grandeza, então eles são comprados, é um sistema corrupto. E acho engraçado esse pessoal reclamar do cerco movido pelos países capitalistas que boicotam, né, que fazem que eles querem o fim do cerco, né? Uhum. Do bloqueio. Mas não são os países capitalistas que são decadentes, são os Estados Unidos que estão afundando com a administração Trump, tal. Por que a Venezuela não bloqueia economicamente os Estados Unidos? Deveria ser o contrário, porque esse é o paraíso. É um país que se desenvolveu como nenhum outro. A Venezuela é caloteira, deve para o Brasil, precisa se explicar com o BNDES, deu cano em meio mundo, gastou o dinheiro do petróleo em demagogia, em planos sociais demagógicos, picaretas. Os chavistas compraram o apoio popular, corromperam o exército e agora estão aí num beco sem saída. E o presidente Jair Bolsonaro tuitou o seguinte: a situação da Venezuela preocupa a todos. Qualquer hipótese será decidida exclusivamente, escreveu exclusivamente em caps lock, só em maiúsculas, pelo presidente da República, ouvindo o Conselho de Defesa Nacional. O governo segue unido, juntamente com outras nações, na busca da melhor solução que restabeleça a democracia naquele país. Então, o Bolsonaro está traduzindo, que a decisão sobre a Venezuela caberá exclusivamente a ele, obviamente sobre a postura do Brasil nesse cenário. Diga aí, Zé Maria. É uma vacina, né? Isso aí é para evitar que qualquer integrante do governo possa sair por aí dando informações ou falando sobre intervenção ou coisas do gênero, né? O presidente está indicando que vai seguir a normalidade, ouvir o conselho. E é coisa para presidente mesmo. Pois não, Augusto? É coisa para presidente, né, Zé? Exatamente. Aí é um assunto para o presidente depois de ouvir as instâncias do Conselho, o Congresso Nacional. É interessante ouvir você falando sobre isso, sobre os militares lá na Venezuela, porque o Hugo Chávez, ele era um militar, né? E se portava como tal. E tinha os militares como colegas ali e beneficiava a todos. E era muito aceito pelos militares, sim. Valorizou formar uma grande casta, né? E eu desconfio quando a casta de um país é um grupo qualquer, assim, de servidores públicos ou de militares, que isso aí é uma retroalimentação. A casta de um país tem que ser empresários que geram empregos, que geram riquezas, né? E empresas que crescem. Se é uma retroalimentação, ou seja, o Estado pelo Estado, forma um grupo esquisito no poder, que mantém o poder a qualquer custo, atrás exatamente das benesses. E foi o que aconteceu.
E aí os militares apoiaram muito Hugo Chávez, tinha uma certa desconfiança ali quando chegou Maduro, e ele não é militar, né? Mas acabou convencendo os generais de que continuaria com o mesmo sistema, e dá exatamente nisso. O povo, quando abre a porta de casa e sai para uma manifestação, não volta com facilidade, ou seja, nunca volta. Então, é uma situação na Venezuela que a cada dia piora, e o povo, a gente vê, está nas ruas. E lá é perigoso fazer qualquer tipo de manifestação contra o Maduro. A favor, como diz aí Paulo Pimenta, o pessoal ir para a porta do Palácio, aí é muito simples, né? O PT está a favor da ditadura mais uma vez.